Eu quero tão somente hoje cumprimentar o vereador Ademir Silva pela eleição como vice-presidente dessa casa. Muita gente tem me perguntado, pessoal da imprensa e muita gente nas ruas também e nas redes sociais, qual o motivo do nosso afastamento, do nosso pedido de renúncia, que foi prontamente acatado pelo presidente Rodrigo Caboja. Pois bem, eu já tive o privilégio e a honra de presidir a Câmara em um mandato, já tive o privilégio e a honra de ocupar os cargos da mesa diretora em outros mandatos, e sempre defendi e continuo defendendo uma alternância do poder, uma rotatividade maior, que pudesse ensejar oportunidades aos demais vereadores ocuparem esses cargos da mesa diretora. De lado outro, há também uma situação dificultosa de conciliação das atividades profissionais como advogado e com as atribuições regimentais na vice-presidência da Câmara Municipal e também como presidente da Comissão de Justiça, que ainda continuo sendo. E o exercício do mandato parlamentar, como vereador no plenário, nas suas várias atividades, tanto na questão da legislação como da fiscalização do Poder Executivo. Então, pensando bem, nós decidimos, então, haja vista essa incompatibilidade de exercer essas duas condições de vice-presidente e estar advogando, nós, então, preferimos e decidimos abdicar da vice-presidência, até porque temos aqui vereadores qualificados, vereadores que têm já uma história, vereadores que certamente irão ocupar com profissionalismo, com dedicação, com tempo integral, esta missão nobre e, ao mesmo tempo, árdua. Então, eu quero aqui agradecer ao senhor presidente Rodrigo Caboja pelo privilégio da convivência na mesa diretora durante o ano passado. Assim também agradeço e cumprimento pela convivência o senhor primeiro secretário Renato, senhor vereador Renato, também o vereador Nego do Buriti como segundo secretário da mesa diretora e aos demais pares que sempre nos apoiaram e sempre procuraram nos compreender em nosso trabalho enquanto vice-presidente dessa casa. Mas digo, senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, o que nós esperamos para esse ano de 2020 é um ano mais tranquilo, distanciado de polêmicas que não levam a nada, tão somente um desgaste desnecessário que é de todos e da própria instituição, em discussões que não têm nada de republicanas, questões pessoais, questões politiqueiras, questões partidárias, questões que não coadunam com o sentimento popular, com o sentimento das pessoas que nos elegeram, que confiaram e acreditam que com essa renovação histórica, esse parlamento poderia e deveria representar com excelência ou com legitimidade os interesses de milhares de pessoas. A nossa responsabilidade de compor a atual legislatura é muito grande, porque, historicamente, foi a maior renovação já ocorrida na história desse parlamento. São 12 novos vereadores que estão ocupando pela primeira vez um cargo de vereador em Divinópolis. As redes sociais, nas eleições passadas, falaram muito alto e continuam falando ainda, pedindo mais renovação. Então, a questão não está tão somente na renovação, mas na qualidade da renovação. É claro que, durante 4 anos, os vereadores tiveram a oportunidade de apresentar os seus projetos, apresentar o seu trabalho, e aí cabe aos eleitores fazer esta análise. Será que houve correspondência daquilo que se falou, daquilo que se esperava? Aqueles que corresponderam certamente estão tranquilos, porque agora em outubro as urnas vão nos chamar a todos uma vez mais. Teremos um novo encontro cívico, um novo encontro como cidadãos, um novo encontro constitucional, porque é ali nas urnas que se decide os destinos da cidade.
a nossa responsabilidade como eleitor é muito grande, porque depois que vota, depois que se elege, depois que se diploma, depois que toma posse, não é qualquer coisa que vai tirar o mandato legalmente conferido a quem quer que seja. É claro que para acontecer o impeachment, para acontecer uma cassação, além de questões políticas, tem que ter questões técnicas, questões legais, pontuais colocadas, e que não pode ter dúvida alguma. Tem que ter certeza, tem que ter algo tão claro como o sol de meio-dia. Não pode ser qualquer denúncia, não pode ser qualquer acusação, tem que ser comprovada, e é muito importante, nesse sentido, nos voltarmos para as entidades que representam os interesses da comunidade de forma desapaixonada, porque o nosso cargo como vereador, muitas vezes, é eivado de questões político-partidárias, de questões ideológicas, de questões pessoais, de posicionamentos pessoais, pretensões eleitorais até, tudo isso é legítimo até um certo ponto. Mas quando se apresenta questões que envolvem o destino da cidade e uma contrariedade à manifestação popular através das urnas, é importante que nós venhamos nos valer de uma retaguarda maior, com representatividade legítima, por exemplo, de uma OAB, uma Ordem dos Advogados do Brasil, que cumpre aqui em Divinópolis, em todo o Brasil, um papel fundamental como um órgão que tem credibilidade, que tem respeitabilidade, que é técnico, que é apolítico, que é imparcial, que não se move pelos interesses eleitorais, pelo contrário, se move tão somente pelo Estado democrático de direito. E eu não vi até então a Ordem dos Advogados do Brasil, a 48ª subseção, da qual também sou filiado, sou inscrito, uma manifestação contundente acerca de alguma irregularidade administrativa que pudesse ensejar a cassação de qualquer que seja o mandatário, de um vereador, ou do prefeito, ou de um secretário municipal, ou de quem quer que seja. Então, é muito importante que a cidade possa prosseguir com todos os seus desafios, as suas dificuldades, que são muitas, mas que tenhamos responsabilidade, compromisso social, respeito às milhares de pessoas que estão agora sofrendo tanto, porque quando essas questões são colocadas e surge uma insegurança jurídica, as coisas tendem a se tornar piores. Porque vai se demandar tempo em defesas, em preparação de peças jurídicas, comprovando algo ou outro, que vai trazer realmente um entrave naquilo que já está ruim. Então, o que eu espero para esse ano de 2020 é que nós continuemos o nosso trabalho de fiscalizador das licitações, do emprego do dinheiro público, através das obras, ações e serviços, das questões legais que nós não abrimos mão em tempo algum, e sob nenhum pretexto, é obrigação nossa, é constitucional, é regimental, e temos que fazê-lo, mas vamos fazê-lo de forma propositiva, de fato, e que seja sem denuncismo, sem sensacionalismo, porque lá fora há tantas pessoas que tentam apagar o fogo, apagar o incêndio jogando gasolina. E as redes sociais hoje têm também uma responsabilidade muito grande, porque o que se difunde hoje, o que é maximizado, muitas vezes em verdades que são faladas e são repetidas em todo o tempo, em todo momento, e os mais incautos são levados por informações erradas, pelos fake news, por pessoas que fazem das redes sociais uma guerrilha, são pessoas que estão ali para destruir, com interesses próprios, com interesses pessoais, destruir projetos que não são os seus. Então, você, eleitor,
tem que ter esse cuidado de saber separar as coisas, de procurar entender a intencionalidade de cada vídeo postado, de cada mensagem de texto, de cada post colocado. Há de se fazer uma análise mais detida, mais inteligente, porque muitos são influenciados por informações que não representam a verdade e muitas vezes fazem tanta injustiça com tantas pessoas que, infelizmente, se sentem cada vez mais desanimadas ou desmotivadas para ocupar cargos públicos, não é? Mas eu acredito, sim, na renovação, na mudança, na transformação, quando o divinopolitano, quando o cidadão do dia a dia, o trabalhador, se interessar mais pelas questões, participar mais, apresentar críticas, estudar mais e assim, sem interesses outros que sejam meramente partidários ou de grupos, que possamos todos construir uma cidade melhor, uma cidade que vai dar certo, uma cidade que é vocacionada para o progresso, para o desenvolvimento e para a geração de emprego, sobretudo. Que Deus abençoe a todos, uma boa tarde, muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado.